Quando esse povo vai entrar com o meu? Ah, não. Tá entrando mesmo. Fechou. Aí, consegui. Caiu, mas tá entrando de Está novo. aguardando pelo anfitrião para iniciar esta reunião. Ah, tá. Voltou aqui no meu, tá? Voltou? Voltou. Ai, que bom. Então, deixa eu ver aqui. Tá. Então, maravilha. Continuando, né? Então, a gente vai viver aí como se fosse um novo renascimento cultural na humanidade. Só que, claro, como ele está se iniciando e é um processo longo, né? A gente não vai ter consciência dele, do que ele vai significar. Isso é uma coisa que as gerações futuras vão estudar, vão olhar e vão perceber. Mas a gente tem como ter essa esperança ali, né? Essa promessa nesse momento. Então, quando os dois se encontraram, né, ultimamente, eles ficaram juntos, né, em 80, né, no início da década de 80, até o ano 2000. Então, isso aqui marcou, né, um ciclo dos dois de políticas, de 2000 a 2020, ou seja, o que a gente viveu no Brasil está muito ligada ao ano 2000, né, até 2020. E agora a gente vai viver um novo ciclo realmente, de 2020 a 2040. No mundo, né? E o ápice, né, dos ciclos se dá, né, em 10 anos. Então, em 80 foi de 89 a 90, em 2000 foi 2010, 2020 vai ser 2030, 2040 2050. Eles vão ficar juntos, né, de janeiro a março desse ano, né, marcando ali esse início de ano, e o evento exato foi justamente em 21 de dezembro, né, já passou. O que os dois dizem, né, quais são as palavras de ordem, né, em relação a essa combinação em aquário? Novos paradigmas sociais, né, a ordem é democrática, então a democracia vai ser muito buscada e valorizada, assim esperamos, né, descentralização do poder, destronamentos, né? Então, pessoas que estão querendo se manter no poder por pura plutocracia, né? Que a gente chama, ou puro poder, sem pensar no coletivo, não vão se sustentar nesses lugares. A gente viu isso acontecer agora com o Trump, né? Então, isso é nos Estados Unidos, pelo que os astrólogos comentam, eles veem isso muito claro nos Estados Unidos hoje em dia, né? É um país que mostra muito claramente esse funcionamento. Porque também os Estados Unidos ele é ainda, mas está se perdendo cada vez mais um país, vamos dizer assim, a economia mundial, né? O poder político mundial está nos Estados Unidos. Só que ele está perdendo força, né? E o que muitos astrólogos comentam, e economistas também, porque as análises são confluentes, né? São muito parecidas, é que a China, né, vai ser a nova potência mundial, né? Então, esse destronamento vem acontecendo, né? E a eleição americana comprova isso. E vamos ver como vai funcionar isso para nós ano que vem, né, 2022. O trabalho e os estudos online são formalizados, né? Aquário rege a tecnologia, rege essa questão virtual, né? O contato coletivo em massa. Né? Então, isso a gente viveu essa preparação, encarar essa nova realidade ano passado, e esse ano isso vai ser sistematizado, isso vai ser organizado de uma forma muito mais. Vai se tornar algo do nosso cotidiano. Já é, mas assim, talvez se crie normas, regras, né, leis em relação a esses assuntos que foram emergenciais ano passado, né? A prevenção, né, surge do planejamento antecipado. Então, o que o aquário quer fazer? Ele quer entender o futuro, ele quer entender o que está por vir. Então, fala de prevenção. Mas como que essa prevenção vai acontecer? Se a gente se planejar antecipadamente, que é o que Saturno pede, né? O conhecimento traz oportunidades, que é o que Júpiter quer. Júpiter quer ampliar nossa consciência, ampliar o nosso saber, trazer sabedoria para a gente, né? Trazer consciência, trazer ampliação da nossa realidade com Saturno. Né? Então, para isso, a gente vai, qualquer oportunidade que a gente tiver de conhecimento, a gente tem que abraçar, né? O conhecimento também traz autoridade, que é Saturno, ou seja, pessoas que estudam, pessoas que se aprimoram, pessoas que vão atrás da sua área, se especializam, vão ser reconhecidas como autoridade. Ah, mas sempre não foi assim? Mais ou menos, né? Porque assim, a gente vê que no Brasil, muitas vezes um cara que tem mestrado, doutorado, não consegue nem arrumar um emprego, tamanha a especialidade dele.
né? Porque, eu preciso de mão de obra, preciso de uma pessoa que tem um saber técnico para fazer funcionar, e uma pessoa que pensa muito não vai ajudar, não. Vai ficar questionando muito, vendo muito pelo em ovo, e eu preciso fazer o negócio girar, quero dinheiro, né? E aí, com essa configuração nova, isso não vai ser bem assim, né? Então, as pessoas que conhecem, que estão pensando a longo prazo, que estão prevendo, né, no sentido de prevenção, né, de olhar para a ciência com esse valor, vão ser mais valorizadas, né? Então, vão realmente se tornar uma autoridade. Distribuir é melhor do que concentrar, né? Aí a gente vê a polaridade leão-aquário, né? Leão é a alma, né, estabilizada, né? É o meu eu que está ali sendo valorizado. É quando todos os olhares estão direcionados para mim, né? Então, quando a energia leonina está presente, é quando a gente se volta para o indivíduo, né? E aquário, ele é a força centrífuga, então é aquilo que espalha para fora, que põe para fora, enquanto o leão é centrípeta, né, que põe para dentro. Então, o aquário, ele vai pedir distribuição, né, em vez de concentração. E a gente pode pensar em tudo quanto é coisa. Eu logo me vem a distribuição de renda, né, mas pode ser qualquer coisa, né. A expansão tecnológica e científica também, as pessoas mais as pessoas que estão mais na base, né, ter acesso a essa tecnologia, a isso, né, não ser algo que está só nas estratificações maiores, né, da sociedade. Pode também ter um super otimismo, né, da população, uma esperança no progresso, que tem a ver com Júpiter, né, uma fé em dias melhores. Quando a gente viveu isso, né, não em termos de Saturno e Júpiter juntos, mas só de Júpiter, né, que o Júpiter é mais rápido, ele demora 12 anos para fazer o próprio ciclo. Então, Júpiter, em 2009, 2010, ele estava em Aquário. Foi quando o Barack Obama, né, foi eleito em 2008, ali. Então, foi uma esperança mundial mesmo, né? Acho que não só os Estados Unidos, mas as pessoas pensaram, nossa, os Estados Unidos elegeu um presidente negro, né? Então, isso deu um novo olhar para o mundo, uma esperança nova, né? Algo nesse sentido também se dá nesse ano, né? Em relação às novas políticas. Para o Brasil, né? Relaciona-se com a identidade do nosso país, que é o ascendente, né? Então, essas mudanças políticas, né, ou as ideologias mais polarizadas, como a gente vive hoje, podem mudar a cara do Brasil, né, a identidade do Brasil, ou como o Brasil vai ser visto mesmo. Aí a gente vai para Saturno e Urano, que é o principal aspecto do ano, né? Então a gente tem aqui uma resistência ao progresso. Por quê? Né? Urano vai pedir progresso, Aquário também, que é o regente, né? O Saturno, ele vai estar também estruturando esse progresso. Só que como é uma situação de tensão, vai existir um desafio. As pessoas vão ter que tomar decisões, escolher, né? Vai ter um dilema aqui presente. Então não é algo que vai se dar simplesmente facilitado, não, vai precisar de uma ação, vai precisar de um trabalho nosso para que isso se promova. Por isso que pode ter resistência, né? E a inovação dos recursos também é algo que a gente vai precisar trabalhar, né? Então, esses dois vão trabalhar nesse sentido. Então, coisas que têm a ver com essa configuração aqui, né, que eu andei pesquisando para trazer. A questão das criptomoedas tem muito a ver com Urano em Touro. Toda vez que o Urano está em Touro, algo relacionado à forma da gente consumir muda, né? Eu até coloquei aqui algumas datas importantes relacionadas a Urano em Touro, né? Que eu vou mostrar mais para frente. Transações totalmente virtuais, né? Isso vem cada vez mais forte, a gente está vendo isso, né? Quem não tem conta em celular, aplicativo, que tem que ir em agência, qualquer coisa, é o trabalho que dá hoje em dia, é mais trabalhoso do que você ter algo ali à mão, né? E cada vez mais sem papel, né? Transformando esse recurso natural em algo inteligível, algo virtual, algo que tem a velocidade e acesso maior de todos, né? Sem agências. Modernização da indústria também é uma necessidade com essa configuração aqui, né? Automação, robótica vão ganhar cada vez mais força.
Novos modelos trabalhistas são também necessários. Então, aqui vem uma questão muito matrix para mim, né? Muito forte, que é o desempenho da máquina, né? Que a máquina, quanto mais tecnologia, mais avança, mais isso se torna refinado e preciso, enfim. Versus também, né, o discernimento humano, que hoje em dia a tecnologia avança, as máquinas também conseguem ter um certo discernimento, avaliar algumas situações, mas até que ponto uma coisa se sobrepõe à outra, sabe? Então, até essa questão dessa mistura das duas coisas, né? Da capacidade humana e da capacidade da máquina. Né? Então, ciborgues, androides, robôs, a inteligência artificial vai se aprimorando muito nessa configuração. Né? O Brasil vai envolver o quê? A resistência ao progresso ou a inovação dos recursos em relação aos bastidores, sistemas de saúde, sistema penitenciário, mudanças no comércio interno, na mídia nacional, cultura popular, nos limites e divisas internas, né, do nosso país, sistemas de comunicação e transporte, representação política e Congresso Nacional. Então, essas coisas aqui, ó, a gente está vendo exatamente isso, né? O que o Congresso Nacional resiste tanto, né, em tomar uma atitude ou ter o poder para fazer algumas coisas que ele está resistindo em fazer. Isso aqui já mostra claramente isso, né? Então, se aqui não tem uma mudança, o povo vai se sentir convocado a fazer alguma coisa, né? Então, vamos ver aqui, né, palavras de ordem dessa configuração. Dilema entre a mudança e a preservação. Então, a gente pode, não só em termos maiores, sociais, né, que está colocado aqui, mas vamos pensar na nossa vida também individual. A gente pode ter alguns momentos que a gente pensa, mantenho isso, né, preservo ou mudo, né? Isso aqui vai continuar na minha vida ou vai sair? Organização dos movimentos socioambientais, né? Então, questões indígenas, questões de preservação, né? Parques nacionais que sofreram muito nos últimos anos, né? Isso aqui pode tomar um novo jeito, né? Isso aqui pode ter uma nova sistematização, a tecnologia, enfim, organizações podem ajudar esses movimentos. Sustentabilidade como um valor, né? A predação insustentável vai se perceber isso, né? Quanto mais a gente extrai, menos chance de organização e vida a gente tem. A nova ordem versus o caos, né? Enquanto essa ordem não é estabelecida, a gente está nesse caos, né? Não se acomodar em suas certezas, então a gente acha que aquilo sempre foi assim, vai ser assim, eu acho isso. Será que isso vai me trazer algo bom? Será que isso vai fazer com que eu progrida, né? Eu inove a minha forma de lidar com as situações? Perda de controle vigente. Então, a gente pode perceber ali que as coisas saem do controle em nível individual, social, coletivo, né? Então, a gente prestar atenção, né? Mesmo em momentos em que a coisa está irrompendo. Lidar com o imprevisível, né? Incômodo a gente pode ter também com o que está estável demais. Sabe aquilo que está muito igual todo dia, aquilo que não traz nenhuma novidade, que já é previsível? Então, isso pode gerar um incômodo. E também questões como a reforma agrária, né, porque tem a ver com o espaço físico, né, que é touro, né, casa 4 do Brasil, e a reforma que o aquário pede. E o movimento sem terra também, pode ser um movimento que ganhe muita visibilidade esse ano, tá? Ciclo de Saturno-Urano, para entender melhor. Eu fiz esse esquema aqui, dá um trabalhão, eu não fiquei acho que dias nisso aqui, para mostrar e explicar um pouco como que funciona esses dois, né? Para a gente entender, porque eu estou falando aqui quadratura, mas é blá blá blá, o que significa isso, né? Aqui é quando os dois se encontram, quando um está do ladinho do outro, né? E aí o mais lento demora para se movimentar, então ele vai até ele começar a se movimentar. O outro, que é mais rápido, já vai ter andado bem mais, né? Então, Saturno é mais rápido que Urano. Então, em 88, nada mais, nada menos que esse ano, os dois se encontraram no céu. Então, o ciclo deles é de aproximadamente 45 anos. Então, de 45 anos aproximadamente, né, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, eles se encontram no céu, eles se conjuntam, né? O que não vai acontecer esse ano. O que vai acontecer esse ano é isso aqui. Eles vão fazer uma quadratura. O que é a quadratura? Pensa no ciclo da Lua. A lua nova é a conjunção.
A lua nova é o encontro do Sol e da Lua todos os meses, porque a Lua é muito rápida e a Lua encontra o Sol todo mês num ponto. Quando a Lua está crescente, ela está na metade do caminho para se opor ao Sol, né, para ficar cheia. Então, ela está no quarto crescente, é a quadratura. Quadratura, a Lua quarto minguante é a quadratura de Sol e Lua. Quando ela está na metade do caminho de volta para a Lua nova, ela está na quadratura decrescente, ou seja, no quarto minguante. Então, as linhas vermelhas são os pontos maiores de transformação, que é a conjunção, né, a crescente, a cheia, que é o ápice, né, a oposição, e a minguante. A gente está vivendo desse ciclo aqui, desses dois planetas, um momento decrescente, um momento minguante desse ciclo que se iniciou em 88, né? E ele vai começar de novo, vai se findar e iniciar outro em 32 agora, né? Então, desde 88, mudanças no mundo, né, de modo geral, mas no Brasil também, se deram aqui ao longo dos anos, conforme eles foram fazendo os aspectos entre um e outro. Então, essas linhas verdes falam de momentos que são positivos e negativos, que envolvem um aprendizado ou uma mudança necessária, né? As linhas azuis falam de momentos de progresso, de crescimento, de produtividade, né? Então, a gente pode olhar aqui e imaginar como o cenário vai se desenhando, né? Então, aqui envolve uma revolução estrutural, os dois, né? Uma revolução das estruturas. Mudanças políticas e sociais. Impõe-se a necessidade de progresso quando envolve o ciclo deles, né? Então, quando inicia-se um ciclo novo, um progresso está em andamento, um novo jeito de funcionar, né, as questões políticas e sociais se coloca. E o auge do ciclo, que é a oposição, né, se dá em 22 anos aproximadamente, né, e a quadratura minguante em 33, né, então aqui seria por volta de 11 anos, quando a partir de 88, né, 22 e 33 anos aproximadamente, que é a que estamos vivendo agora. Então, quando as conjunções ocorreram? Eu fui fazer esse estudo histórico porque eu acho importantíssimo para a gente entender o ciclo atual, né? Então, em 1897, né, finalzinho do século XIX, eles se encontraram em Escorpião. E olha o que aconteceu na história, né? Foi a primeira transmissão de rádio da história. Então, envolve uma mudança, né, social, né, de uma tecnologia nova que muda a maneira das pessoas se relacionarem, né? Inauguração da linha submarina de telégrafo no Rio de Janeiro a Pernambuco. Então, no Brasil também se inaugura uma tecnologia ali que envolve, né, a conexão entre estados bem distantes. Inauguração da linha de bondes elétricos em Salvador e a Guerra de Canudos também, né? Saturno e Urano não necessariamente falam de guerras, tá? Isso tem mais a ver com Marte, Saturno, Marte, Plutão. Mas era uma guerra que envolvia questões também religiosas, né? Questões ali no sertão, né? No Nordeste. Então, falava aqui de uma questão de território também, né? Uma mudança, né? Coisas que tem a ver com a Casa 9 do Brasil, né? Que tem a ver com religião também. Aí a gente vai aqui, né, para 1942, que é o auge da era Vargas ali, né? Eles fizeram conjunção em Touro. Então, aqui a gente vê o Brasil declarar guerra à Alemanha, mudança na moeda, olha lá, mudança, né, com questão de economia, de réis para cruzeiro, ou seja, desde que a monarquia chegou aqui, né, que o Brasil se tornou independente de Portugal, a moeda era a mesma, mesmo o Brasil já sendo um país com presidente, né, e aí foi para cruzeiro. E foi o auge do Estado Novo, que foi o golpe, né, de Estado do Vargas. E a última, que é a que a gente está vivendo atualmente, esse ciclo ainda está sendo vivido por nós, que foi em 88 em Sagitário, né? Que no caso do Brasil, envolve ali a casa 11, né? Envolve o quê? O Congresso. Aí a gente tem aqui em 88, né, essa conjunção dos dois, uma Assembleia Constituinte que aconteceu aquele ano, a nova Constituição Federal, que está em vigor até hoje, que é a que a gente tem, o início da reformação do Mercosul, que não se deu, né, assinaturas não se deu nesse ano, mas foi o início dessas negociações,
o assassinato de Chico Mendes, né? Os Roraima, Amapá e Tocantins foram reconhecidos como estados federativos e é a organização do mapa político a mesma até hoje. Então, essa foi a última reforma de divisas internas que ocorreu aqui desde 88 até então. Então, o mapa que a gente estuda na Escola do Brasil vem desse ano, né? Então, olha que interessante, né? Os dois fizeram essa conjunção em 88, olha quantas coisas o Brasil foi mexido naquele ano. E agora, né, se a gente pensar em termos históricos, como que o Brasil foi se desenhando até então? Então, a gente tem aqui, em 88, né, a Constituinte, em 92, o Collor, né, foi impeachmentado, que é esse aspecto aqui que envolve uma aprendizagem, alguma coisa que começou a ter que ser alinhada quando o ciclo começa, né, uma primeira pequena revisão. Temos também aqui os Caras Pintadas, né, e o Massacre do Carandiru. Aqui em 95 era um ano de crescimento para nós, né? Então a gente teve o primeiro mandato do Fernando Henrique e foi o primeiro presidente com direito à reeleição, né? Então a democracia sendo fortalecida. Para mim, se eu pensar numa palavra-chave para esse ciclo dos dois, envolve a construção da democracia, né? Então aqui ele é a primeira fortalecimento que a gente tem dessa democracia brasileira, né? E o Mercosul, de fato, se confirma aqui. Aí a gente vai em 99, é um ano mais desafiador para o Brasil. Teve um blackout nacional, a crise de energia, não sei se vocês lembram, né? Quando o Brasil teve que realmente olhar para essa questão da distribuição energética, estava bem complicada, né? O filme Central do Brasil também trazia, né? O cinema nacional trazia não só com o Central do Brasil, mas outros filmes, o Brasil, essa crítica social também, né? Temos aqui o Vladimir Putin eleito, né, no mundo, e o segundo mandato do Fernando Henrique, que não foi tão fácil quanto o primeiro, né? A gente já pode perceber pelo próprio alinhamento aqui deles, né? 2003 é um ano de muito crescimento, de muita ampliação do cenário brasileiro, né? Nada mais, nada menos do que a eleição do Lula nesse ano, né? A implementação do Bolsa Família entre os anos de 2003 e 2004, e o projeto Genoma Humano, né, que é um projeto mundial, foi finalizado nesse ano. Então, a gente conseguia identificar o nosso DNA de cabo a rabo. Olha que loucura. 2007, né, foi um ano já de finalização aqui, né, do governo Lula. Já estava enfrentando algumas crises, alguns problemas, estoura o mensalão, um monte de coisa aqui. E o segundo mandato dele também, né? Começa a já ficar uma coisa mais complicada daqui para frente. E aqui tem o massacre do Alemão, né? Quando o exército invade lá, né? A comunidade. O Cristo Redentor se torna uma das 9 maravilhas do mundo, né? Tem aqui descoberta do pré-sal também, né? E o lançamento do iPhone, né? De uma tecnologia para celular, né? Para aparelho móvel muito diferente. Enfim, e a Varig também é vendida para Gol. 2010 é o auge desse ciclo, né? Seria o ano em que a gente vê o resultado do que foi plantado em 88. Né? Então, 2010 a gente foi o ano da biodiversidade, a abertura do Rodoanel Trecho Sul, que ligava o Porto de Santos, né, com todo o estado de São Paulo. A gente teve aqui também o maior desastre ambiental dos Estados Unidos, o censo de 2010, né, que trouxe novos olhares sobre o próprio país, né, que foi construído aqui. O recorde de importação no Brasil, né, o Brasil sendo ele um grande expoente no cenário mundial. A própria construção civil no mundo, né, o Burj Khalifa se tornou o Burj Khalifa, o prédio maior do mundo, né, o edifício mais alto. E teve um novo apagão no Brasil aqui também, né? E no Uruguai, o Mujica foi eleito, né? E a gente tem as primeiras imagens do sol real, assim, né? Que a NASA conseguiu tirar. Olha quanta coisa. Em 2014, a gente tem o encerramento, né, do julgamento do mensalão, então finalizando aqui essas questões que se abriram em 2007, né? A gente teve crise penitenciária no Maranhão, começando a mostrar aqui já, né, os planetas se aproximando de Capricórnio, que tem a ver com a casa 12 do Brasil, no mapa que eu mostrei.
Marco civil da internet, então começam a se criar novas regras, né? Começa a se perceber como que a gente tem que usar isso, né? Uma nova organização. Operação Lava Jato começa aqui também. Tem aqui também, né, a Copa do Mundo no Brasil, que ao mesmo tempo que a gente gosta muito, inspirou muito, não foi aquela... Teve muita coisa, né, difícil aqui, superfaturamento, etc., com relação a obras e tudo mais. E Estados Unidos e Cuba, né, retomam relações diplomáticas depois de muitos, muitos anos. Né? Então, tem coisas muito interessantes aqui nesse ano também. A fusão do Facebook com o WhatsApp, a legalização do mercado da maconha internamente no Uruguai. E aí, 2018, né, um ano que era para ser mais tranquilo e fácil, né, mas não foi um ano tão ruim quanto os próximos, né, mas como é um aspecto decrescente, né, tá perdendo a força para encerrar esse ciclo. Então, aqui, a partir daqui, começam as revisões do sistema. Né? Aqui é a implementação, né, nutrindo, para colher, e aqui o que deu certo e o que não deu certo. Vamos revisar para refazer de novo aqui. Então, aqui já começa, seria um ano de muitas reavaliações para o Brasil. Né? Seria um ano de oportunidade de refazer. E o brasileiro tentou fazer isso nas eleições, né? Elegendo um partido, uma personalidade, né? Uma figura, ideias muito contrárias ao que vinha sendo até então, quase opostas, eu diria. Então, o Brasil tentou fazer essa reforma, só que foi um tiro no pé, né? Era uma boa oportunidade que foi desperdiçada. E aí a gente vê aqui as rebeliões, né, que vão aumentando muito. A crise da febre amarela também se deu aqui, a prisão do Lula, intervenção militar no Rio Grande do Sul, né, as pessoas começam a falar sobre isso, a morte da Marielle, a queda do edifício aqui no centro de São Paulo, a greve dos caminhoneiros, né, o casamento real lá do Harry e da Meghan, e o incêndio do Museu Nacional também, né? Então, perdemos aqui boa parte dos nossos recursos históricos. E agora, em 2021, outra coisa também aqui, né? Os Estados Unidos e a Coreia do Norte, né, fazem um acordo. A Arábia Saudita, né, são coisas positivas mesmo, né? Ela libera a direção para as mulheres podem dirigir né, na Arábia Saudita, no caso, desde 2018, né? Então faz 3 anos que as mulheres podem dirigir por lá. E a Índia derruba uma lei colonial que ela tinha, né, com relação à homossexualidade. Né? Então, ela passa a descriminalizar. Então, as pessoas que são homossexuais, elas não são mais criminosas, né? Vejam só. Então, todas essas coisas aconteceram em 2018, e aí a gente pode pensar num ano, né, de 2021 com desafios aqui, né? Desafios e tensões. Aí a gente percebe que eles vão estar fazendo esse aspecto entre esses signos, né, de Touro e Aquário. Quando foi a última vez que ocorreu uma quadratura minguante, né, como a gente está vivendo agora? Em 77. Então, o ano de 77, eles estavam fazendo o mesmo aspecto, só que em outro signo, né? Então, foi um ano que os anéis de Urano foram descobertos, foi criada a Academia Chinesa de Ciências Sociais, criado o Estado do Mato Grosso do Sul, então, de novo, aquela questão de reforma dos limites internos do país. Geisel fecha o Congresso Nacional, olha isso daqui, né? E olha o que a gente está vivendo hoje. Criado o Dia Internacional da Mulher, a questão do feminino também foi muito discutida aqui, né, nesse ano. O feminismo ganhou muita força. A lei do divórcio, né, no Brasil foi implementada. A Apple torna-se uma corporação e a estreia mundial de Star Wars, que é um dos filmes mais importantes do cinema, né? Uma das histórias que tem mais adeptos até hoje, assim, muitos seguidores, muitas pessoas que são fãs, né? Tem uma força grande. Em 2021, o que dá para a gente dizer é que tem o início do processo de imunização do Covid-19 no mundo, que é algo, né, que ninguém esperava que fosse tão rápido. Então, é algo que se dá até então, né? Mas olha que interessante. Urano em Touro, né? Exemplos históricos de Urano em Touro. A gente tem aqui a primeira ferrovia do Brasil, né, se deu entre os anos de 1851 e 1859, que é quando Urano estava em Touro. Então, olha só, né?
é a modernização do nosso território, a modernização dos nossos recursos, né? Então, aqui, ó, a primeira ferrovia, Estrada de Ferro Mauá, atual linha da Estação Central do Brasil no Rio de Janeiro. Então, aquelas estações que estão ligadas a essa aqui, né, aquela linha de trem no Rio, era a antiga Estrada de Ferro Mauá. A segunda ferrovia do Brasil foi a Estrada de Ferro de Recife ao São Francisco, que atualmente liga a cidade de Recife e Cabo do Santo Agostinho. Então, isso foram coisas que aconteceram no Brasil com Urano em Touro. E a última vez que ele esteve antes, né, de 2019 para cá, foi em 1934 a 1942. E muitas coisas foram conquistadas para o Brasil, né, inovações, né, para a gente com essa configuração. Criação do IBGE, a criação da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, e do Conselho Nacional de Petróleo, que é, vamos dizer assim, o germe da Petrobras, né, foi ali o ovinho, né, que nasceu a Petrobras. Parque Nacional do Itatiaia foi fundado, Parque Nacional do Iguaçu, nesse período. Olha quanta coisa envolvendo, né, ecologia. Salário mínimo tem a ver também com, né, financeiro, foi instituído nesse período. O Código Penal, o Autódromo de Interlagos e a terceira Constituinte no Estado Novo, né? E aí eu coloquei aqui um mapa também, né, que são dados do IBGE, do Brasil, da configuração geográfica, né, política do Brasil ao longo dos anos. Então, aqui em 69, né, Tocantins não existia, Mato Grosso do Sul não existia, né, aqui tinha um território, mas não tinha ainda uma denominação. E a partir de 88, que é a nossa atual divisão, é que a gente tem ali os estados do Mato Grosso do Sul, Tocantins e Amapá, né, também já presentes aqui no mapa, né? Então, coisas que essa mudança no território, né, que todo está ligado à Casa 4 do Brasil, acontecem, essas inovações no território. Saturno em Aquário, né, o desafio para gerações, né, que a gente vai viver aí. Por quê? Saturno, ele fala de ganho, né, de uma maturidade, da passagem do tempo, da gente se tornar mais amadurecido, né, se dar conta do tempo. Então, eu coloquei aqui, para gerações que nasceram nesses anos, são gerações que vão ter alguns desafios esse ano. Então, o Saturno no céu, né, que está em Aquário, encontra o Saturno natal, né, das pessoas que nasceram em 1932 a 1934, em 1961 a 63 e 91 a 93. E o que essas pessoas estão vivendo? O retorno de Saturno, né? Essa galera que está vivendo o primeiro, essa galera está vivendo o segundo retorno e esse o terceiro retorno. É um momento de revisão de vida, do tempo passando, né, das escolhas que faz. Então, são anos para essas pessoas viverem questionamentos bem importantes sobre a própria vida. Até coloquei aqui uma cena do filme Gênio Indomável, que acho que fala bem disso, assim, tomadas de decisões para o resto da vida, né? Saturno no céu se opõe ao Saturno natal, ou seja, é um momento de ápice, né, desse ciclo de Saturno no mapa, momento de sustentar a própria autoridade ou de desafiar a autoridade, encarar a realidade e se responsabilizar. Para as pessoas que são nascidas entre 1945 e 47, 74, 76 e 2005 e 2007. São a galera que está adolescendo agora, né? Que está aí nos seus 14, 15, 16 anos. E Saturno no céu quadra Saturno natal, né? Lidar com algum amadurecimento necessário, né, na sua vida. Que você se comprometa com algo de fato. Para quem nasceu entre 39 e 41, 52 e 54, 68 e 70, 83 e 85, 98 e 2000, 2012 e 2014. Né? Então, aqui essa galerinha está vivendo os seus 6, 7 anos de idade, está se alfabetizando, está vivendo as primeiras responsabilidades escolares. Né? Aqui é uma galera que está começando o mercado de trabalho agora, que está tentando se inserir, né, definir sua profissão. Aqui pode ser uma pessoa, o pessoal que está aí entre os seus 30 e 40 anos, né, definindo coisas que tem a ver com um movimento, né, tanto profissional quanto pessoal, então pode estar revendo questão de moradia, questão de filhos, casamento, né, coisas assim.
esse pessoal que está aqui está vivendo vamos dizer assim, a primeira quadratura, né, depois do último retorno. Então, aqui é uma galera que também pode estar precisando amadurecer algumas questões que estão ligadas aí a sua planejamento de aposentadoria na terceira idade, enfim, revendo a vida, planejando os próximos anos, né, que virão, que demandarão muita organização. Esse pessoal que está aqui já está vivendo aí a terceira idade, né, talvez esteja um ano de revisar alguns hábitos, de amadurecer algumas coisas, né, de reconhecer que precisa também organizar algumas coisas com as outras pessoas, com familiares, né, que não dá para fazer tudo sozinho. E aqui também, né, muito nesse sentido de repensar a vida, né, repensar algumas coisas que tem para fazer, que quer fazer, né, que tem desejo de realizar. Então, basicamente, são revisões nessa ordem que essas pessoas vão lidar aqui ao longo desse ano. E agora as previsões zodiacais. A gente tem aí 4 minutos para encerrar essa chamada. Então, eu vou começar. Se encerrar, entra no mesmo link, tá, gente? Então, é o que todo mundo queria, finalmente. Ufa! Ninguém aguentava mais esperar. Então, vamos lá. Ares, né? Ares, eu coloquei aqui, eu trouxe uma obra desse artista, né? Eu esqueci o nome dele agora, mas depois eu procuro para passar para vocês. Ele representa várias coisas ligadas à astrologia, esoterismo, enfim, né? Essas coisas mais ligadas também ao místico e ao campo das ciências esotéricas e ocultas, né? Ele registra e faz várias obras que lidam com isso. Então, pela própria obra, você já tem uma ideia, né? Vários símbolos sobre aquele signo. Então, a gente tem aqui a justiça, né? Cega, né? De Ares, muitas vezes. O guerreiro, né? Com todo o ímpeto e força, né? Energia sendo os músculos, tudo aquilo, muita força, muita intensidade, né? E o próprio salamandro, o dragão, né? Como símbolo também ligado ao fogo, um animal que resiste ali às emoções e tempestades. Né? Então, essa força, né, física, essa energia ariana avante, né, à frente. Então, como que vai ser 2021 para o signo de Áries? Né? Os arianos é um ano que propõe uma maior capacidade de se autovalorizar. O Sol e a Vênus, lá que eu comentei, né, vão estar juntos em Áries. Então, é um ano que eles vão poder se olhar muito, trabalhar a sua autoimagem, o corpo, a aparência física, a sua personalidade, né, encarar suas próprias defesas, né, a identidade pessoal, o prazer em ser quem se é, né, a independência afetiva, necessidade de amor próprio e de liderança. É ótimo para iniciar novos projetos de vida. O ano já pede isso, então o Áries, se começar então, mais fácil ainda. Aqui, os próximos parágrafos falam de outras configurações do céu, né? Que o ariano, como ele vai observar isso, como ele vai viver isso. Então, aqui, esse cenário mais instável vai falar de Lua e Marte, né, para eles. Então, o cenário mais estável para eles vão estar em relação aos parentes, vizinhos, né, irmãos, pessoas no seu entorno. Então, para os arianos, ou quem tem ascendente em Áries especialmente, né, pode inventar coisas onde não existe, né, em relação a essas pessoas, ou entrar em discussão desnecessária, em conflito, né, fantasias a mil ali, né, com relação a esses assuntos e pessoas, né. Então, escuta a sua voz interior, confere antes de sair esbravejando por aí, né, pode ser bem mais interessante iniciar um processo terapêutico também, muitas vezes, para compreender a natureza das suas emoções e reações. E muitas vezes o que você joga para o outro, ou critica e tal, são coisas que você também precisa rever, mas que é difícil olhar sozinho, né? Aí também tem o conflito, né, com relação à comunicação, que seria o Mercúrio e o Netuno ali, né, juntos, próximos, para os arianos, numa região que tem a ver com esses assuntos, né? Então, para os arianos, os conflitos em relação à comunicação, né, aos seus próprios pensamentos, como se estivesse mais sentimental. Então, pode haver confusões com a escrita, com os áudios também, WhatsApp, essas coisas, né, de mandar sem querer ou apagar, aquela loucura, bem como o próprio carro, veículo, moto, enfim, né, meio de transporte ou no trânsito. Então, esquecer de fazer a manutenção ou rodízio, esquecer o dia do rodízio,
parar no lugar errado. Então, muita atenção que corre esse risco aí esse ano, os arianos, né? E no deslocamento diário, né? Pequenas viagens. Então, pode se perder ou até mudar de destino do nada. E qual é o grande desafio aí para os arianos, né? Tem um ano de resistência para lidar com novas questões materiais, novos valores, gostos diferentes dos dele, o dinheiro virtual, essa questão também, né, de virtualização dos bancos. Pode ser que o ariano tenha dificuldade de se adaptar